Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Amém. Lucas 18, versículo 18 até o 30. Então aqui, irmãos, nós vemos a história, um acontecimento, né? Que Jesus estava ali e certo homem de destaque, e nós vemos nos outros evangelhos que aqui era um jovem, e era um jovem bastante rico, com muitas propriedades. Ele, no evangelho de Marcos, diz que ele foi correndo, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Senhor Jesus. E aí Jesus ele já começa mostrando que bom só é quem? Deus. Irmãos, o Senhor Jesus ele sabe que está dentro de você. O homem ele só vê o exterior, né? E olhando exteriormente para aquele jovem, ele tinha muitas características boas, que aos olhos da humanidade ele era realmente um exemplo. Mas quando Jesus disse assim: por que me chamas bom? Bom só é um que está nos céus, bom só é meu Pai que está nos céus. Porque aquele jovem, ele estava se achando, nós vamos ver aqui, que ele estava se achando bom. Ele disse, quando Jesus disse: você deve guardar as leis, os mandamentos, ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então você vê ali que o fato daquele jovem ter observado as leis, os mandamentos, tal, cumprindo ali algumas coisas que ele achava que estava cumprindo por completo, fazia dele achar que ele era bom, ele era perfeito. No Evangelho de Mateus diz: se queres ser perfeito, isso dá a entender que ele queria de fato, né, ser perfeito, mas ainda ele também sabia que algo faltava nele. Então o fato de Jesus dizer assim: por que você me chama bom? Bom é Deus. E Jesus falou: nem eu sou bom, bom é meu Pai. E dentro dele talvez ele já pôde dizer aqui: poxa, eu devo me achar bom, eu devo querer ser perfeito, mas bom só é meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus ele já começou dessa forma, né? Ó Senhor Jesus. Esse jovem rico, irmãos, ele confiava nas suas propriedades e em sua justiça própria para herdar a vida eterna. Ele confiava nas suas propriedades e em sua justiça própria para herdar a vida eterna. Só que nós sabemos que ninguém é capaz de obter a vida eterna pela lei, pela sua justiça própria, né? Porque, vamos ver o que diz Tiago, capítulo 2. Quem pegou pode ler. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de Deus. 11. E aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Senhor Jesus. Quem é rápido aí, lê Romanos 3, 23. 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Então no livro de Tiago nós vemos que quem tenta guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E no livro de Romanos, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Então esse jovem aqui, ele estava, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Ele achava que estava cumprindo. Mas o Senhor Jesus, ele é tão sábio que a resposta do Senhor que ele dá, ecoa para dentro da pessoa, ecoa para a alma, para o espírito, e a pessoa tira a casca que está, as escamas que estão nos olhos dela, né? Às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos nos achar capazes, autossuficientes, né? Bons, sábios,
mas o Senhor conhece as nossas entranhas e Ele sabe que, de fato, muita coisa ainda precisa ser trabalhado em nós. Por isso, irmãos, o tema dessa mensagem, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta, porque sempre, em cada um de nós, vai faltar uma coisa, né? Que nós sempre precisamos buscar diante de Deus, para que nós possamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. Senhor Jesus. Então vamos ver aqui, voltando para Lucas 18, né? O Senhor Jesus perguntou-se no versículo 20 dos mandamentos. Aí no versículo 21 o jovem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí o 22 diz: ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Senhor Jesus, uma coisa ainda te falta, ó Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que esse jovem, embora ele sendo rico, tendo posição ali na sociedade, tendo fama, mas tanto o Senhor constatou, como também ele constatou. Primeiro ele: o que farei para herdar a vida eterna? Depois o Senhor disse assim: uma coisa ainda te falta. Então, aqui o Senhor Jesus, ele mostrou para ele que ele precisaria ali vender todos os seus bens e dar aos pobres, e depois segui-lo. Então, o que estava acontecendo com esse jovem? Ele substituía a confiança direta em Deus e a sua recompensa pelas riquezas terrenas. E aqui, irmãos, nós já vemos que ele não cumpriu um dos mandamentos, porque o Senhor Jesus disse aqui: vende tudo que tem, dê aos pobres. Aí no versículo 23, o que foi que aconteceu? Quem pode ler o 23? Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Senhor Jesus, ficou muito triste porque era riquíssimo. Ó Senhor Jesus. Então, o jovem disse que estava cumprindo todos os mandamentos desde a juventude. Quando Jesus disse: vende tudo o que tem e dê aos pobres, o jovem fez isso? Não, ele ficou entristecido. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim ou além de mim. Ele já descobriu o primeiro mandamento, porque o Deus dele aqui era o dinheiro, era o mamon. O que é que diz Mateus 6, 24? Vamos ler aí? Deixa marcado que daqui a pouco a gente volta. Sim. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse jovem aqui, ele estava dizendo: desde a juventude que eu cumpro todos os mandamentos, porque Jesus deu uma lista da lei ali, representando toda a lei, e ele falava que desde a juventude ele estava cumprindo, porque ele não estava tendo revelação. Ele achava que esse Deus aqui era somente um Deus, né, de barro, uma imagem e tal, um bezerro de ouro. Não, mas um Deus, né, um ídolo, é tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus no seu coração. E no caso desse jovem, o Deus dele era o quê? As riquezas, as suas propriedades, o dinheiro. Então esse jovem já não estava cumprindo o primeiro mandamento, e em resumo, ele não estava cumprindo toda a lei. Se alguém tropeçar em um ponto, tropeça em toda a lei. Qual o resumo dos mandamentos que Deus resumiu em dois? Quais são? Acima de todas as coisas. Já descumpriu também os dois mandamentos, né? Porque ele não estava amando a Deus acima das suas propriedades, acima das suas riquezas, né? E, em consequência, não estava amando o próximo, como Jesus aqui falou e ainda especificou isso. Então, irmãos, às vezes nós achamos que estamos muito bom, né? Muito bom assim diante de Deus, tal. Mas se a luz do Senhor nos iluminar, nós veremos quão falhos nós somos. Às vezes nós fazemos, olhamos para os outros e podemos até ver os defeitos dos outros,
e às vezes nós não olhamos em nós, né, os nossos defeitos, mas em todos nós sempre vai faltar alguma coisa. Eu não sou perfeito, os irmãos também não são perfeitos. Quando vivemos, teremos sempre a oportunidade de melhorarmos, né? Então, diante da luz de Deus, nós vamos ver que uma coisa ainda nos falta. Na vida desse jovem, o que atrapalhava ele era o quê? As riquezas, as suas propriedades. O que faltava a ele, então, não era a questão de vender tudo. O Senhor não falou para ele fazer aquilo literalmente. O Senhor falou ali por causa do coração dele. O Senhor sabia que ele não era capaz. E trazendo para a nossa realidade de hoje, o que é a riqueza, né? A riqueza é aquilo que é tudo para nós. É aquilo que você faz a sua meta de vida, que você coloca no pedestal, é o seu objetivo de vida. Talvez seja um sonho, talvez seja um trabalho, seja as suas atividades, um objeto, sua família, uma pessoa. Jesus vai mostrar aqui depois, quem não deixar pai, mãe, filhos, muitas coisas podem ser a sua riqueza, né? E não tem nada mal em você ter isso. O problema é o coração, o problema é o apego, né? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o que é a raiz de todos os males? O apego, o amor ao dinheiro. O dinheiro em si é neutro, né? Você joga ele vai, mas o apego a ele é que é a raiz de todos os males. O amor, né? A ganância, a avareza, a ambição, como Timóteo 6 diz, faz o homem cair em muitos males e sofrer muitas dores, né? Então, nós percebemos aqui que esse jovem, ele, diante da resposta de Deus, ele foi iluminado. Com Jesus é assim, ele chegou lá todo, né, achando que, poxa, mas eu desde a minha juventude eu sou fiel, faço isso, faço aquilo. A primeira resposta que Jesus disse foi: bom, por que você me chama de bom? Já refletiu nele, porque ele queria ser um jovem perfeito, vende tudo que tem e dê aos pobres, né? Eita, isso aí não dá para fazer, eu sou muito apegado. Então o dinheiro, Mamon estava sendo o Deus dele, né? Ele estava idolatrando, a idolatria, já descumpriu o mandamento, e ele estava ali não amando a Deus acima de todas as coisas. Então realmente, e também não amando o próximo. Então aqui nós vemos que a riqueza foi realmente um empecilho na vida desse jovem, né? A riqueza é enganosa, é entorpecente, ela ludibria uma pessoa, fazendo-a pensar que é autossuficiente a parte de Deus. Vamos ver 1 Timóteo 6, 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século, que não seja orgulhoso, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o 18 e depois o 19. E pratiquem o bem, sejam ricos de boa obra, generoso em dar e pronto a repartir. Dessa maneira, acumularão valiosos tesouros para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aleluia! Então aqui nós vemos ligando as passagens, né? Paulo manda Timóteo exortar os ricos para que eles não ficassem orgulhosos, né? Eu tenho, e depositassem toda a sua esperança na instabilidade da riqueza, porque a riqueza gera também instabilidade, e se as pessoas fazerem dela o seu Deus, elas podem cair do cavalo, né? Às vezes pode acontecer coisas que podem deixar as pessoas assim desesperadas, né? Um patrimônio, por exemplo, vem uma enchente, algo e destrói todo o seu patrimônio, né? Então não podemos depositar nossa esperança, né, na instabilidade da riqueza, mas depositar em quem, irmãos? Depositar em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ó Senhor Jesus. E os que são ricos, eles devem ter boas obras, ser generosos em dar e prontos a repartir.
porque assim eles vão juntar tesouros nos céus, né? Ajuntando para si mesmo tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, que farei para herdar a vida eterna, né? Aqui, irmãos, também essa passagem vale lembrar que a vida eterna não se herda, não se ganha por obras, porque por obras não é possível, né? A lei ninguém consegue cumprir. Aquele jovem pensava que estava cumprindo. Quando Jesus deu a resposta, pelo menos 3 mandamentos ali ele já estava excluído. A vida eterna é pela graça. Você creu no Senhor Jesus, você vai ter a vida eterna com Ele. Porque não é pelo nosso mérito, porque ninguém é capaz de fazer o possível. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para Lucas 18. E vamos ver agora a partir do versículo 24. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Senhor Jesus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, e em muitas vezes mais, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou aqui o perigo das riquezas, porque às vezes uma pessoa com muitas riquezas, muitas propriedades, ela pode se apegar à instabilidade das riquezas e achar que a riqueza é o Deus dela. Já tenho dinheiro, não preciso me humilhar para ninguém, não preciso pedir nada a ninguém, o que eu quero eu faço, para onde eu quero ir eu vou, tal. E aí realmente, às vezes, ela coloca o objetivo da sua vida conquistar a riqueza. Mas vale ressaltar, né, que tem muitas pessoas ricas que também são piedosas, que, como nós vemos em Timóteo, ajuda ao próximo, faz bem, tem um coração humilde e um coração simples. E por isso vale lembrar também a questão do orgulho, né? Que muitas vezes, mesmo não tendo nada, nós podemos ser ricos em orgulho, né? E não querer ajudar o próximo e fazermos uma muralha, e nos fechamos nela mesma, né? Então aqui o Senhor Jesus respondeu aos discípulos, né? Porque Pedro disse que tinha largado tudo para seguir o Senhor. E o Senhor Jesus disse que eles teriam uma recompensa. Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa. Então aqui nós vemos as riquezas também. A riqueza aqui, para o jovem rico, era o dinheiro, eram as suas propriedades. Para outras pessoas podem ser isso aqui, ó. O que pode ser a riqueza de outras pessoas? A sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais, seus filhos, né? Tudo isso pode prender a pessoa de realmente ali ir até o Senhor Jesus, servi-lo e agradá-lo. Então, o Senhor Jesus mostrou isso aqui realmente, né? Porque se nós estivermos com algo prendendo no nosso coração, isso de fato vai fazer com que nós estejamos paralisados e não vamos seguir adiante. Você vai caminhar com algo puxando no seu pé, você vai medir se vai ou não, né? As consequências, você vai olhar para muitas coisas. Então, de fato, nós precisamos deixar tudo o que está no nosso coração como ídolos para seguir o Senhor Jesus, né? Porque uma coisa ainda nos falta. Eu não posso apontar o que é que te falta, mas eu sei o que é que me falta. E os irmãos sabem também o que é que te falta. E nisso nós precisamos depender do Senhor Jesus, nos colocar à disposição dele para que ele trabalhe em nosso coração. Não é por nossa força, não é por nossa capacidade. O jovem rico não tinha nenhuma capacidade. O que ele deveria fazer? Senhor, eu não consigo, eu me coloco dentro dos teus pés, me ajude, Senhor. E se de fato a salvação entrasse nele, né, a regeneração, ia partir um sentimento de dentro dele, tão espontâneo, que ele mesmo ia querer fazer isso. Porque a gente viu os primeiros discípulos, eles faziam isso, vendiam suas propriedades, tinham tudo em comum. É a vida de Deus, irmãos, que muda e transforma o ser humano. Então,
Zaqueu, a salvação hoje chegou em tua casa. Jesus não precisou falar nada. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu der para alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então, por quê? Porque os olhos deles estavam postos em Deus, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões sobre esse texto. Eu vou ler para os irmãos, né? Hernandes Dias Lopes diz assim: o jovem rico buscou a pessoa certa, abordou o tema certo, recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada. Ó Senhor Jesus. Ele teve a maior oportunidade da sua vida, né? Buscou a pessoa certa, Jesus, falou do tema certo, que era aquilo que estava, como é que eu posso falar? Aquilo que estava incomodando ele. Alguma coisa me falta. O que eu farei para dar a vida eterna, mestre? Recebeu a resposta certa, vende o que tem, dê tudo aos pobres, tocou na ferida dele, naquilo que ele estava mais apegado, que ele não queria largar, que era o seu Deus, era o seu Isaac. Ele tocou na ferida dele e ele disse: não, isso aqui não dá, né? E aí ele tomou a decisão errada. Porque o prazer que o dinheiro dá só pode ser curtido aqui na terra. Depois que morrer, fica tudo aí, né? Ele não consegue levar nada. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, realmente isso é para todos nós refletir, né? Vamos olhar para a nossa riqueza. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro é aquilo que você valoriza demais. É aí onde está o seu coração, que você precisa. Senhor, eu coloco diante de ti, né? Administre por mim, Senhor Jesus. E se o Senhor pedir, nós devemos dar a Ele. O Senhor pediu Isaac de Abraão, e Abraão está aqui, Senhor, né? Novamente, Deus permitiu matar Isaac? Não. Jesus disse: vende tudo e dê aos pobres. Não era exatamente para vender tudo e dar aos pobres, era para testar se ele ia fazer isso mesmo. Abraão fez: vou matar Isaac. Mas o jovem rico, não. Hernandes diz assim ainda: Jesus não está condenando a riqueza, mas a confiança na riqueza. Ó Senhor Jesus, a questão não é possuir o dinheiro, mas ter o coração amarrado nele, na riqueza, que pode ser a propriedade, pode ser qualquer coisa que nós nos apegamos, né? Exageradamente. E agora, para finalizar, o Atmani também ele traz algumas questões sobre o jovem rico. O erro do jovem rico não foi perceber que lhe era impossível, e sim não ver o que é possível para Deus. Senhor Jesus, era impossível para ele, mas é possível para Deus. Quando Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, ou seja, para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Jesus mostrou isso, colocou esse exemplo aí para mostrar. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Tem muitos aí que vão procurar outras interpretações, diz que a agulha, né, era uma porta lá no templo, que o camelo só passava ajoelhado. Mas se eles derem credibilidade a essa interpretação, eles estão querendo dizer que não é totalmente impossível para Deus, já que o camelo passava ajoelhado. Não. Quando Jesus falou isso, era para dizer: o que é impossível aos homens, o camelo passar pelo fundo de uma agulha, é possível para Deus. Senhor Jesus, é possível para Deus. Então, para o jovem, era impossível, mas se ele se depositasse aos pés do Senhor, aquilo ali era possível, porque Deus ia transformar e mudar o coração dele. O erro do jovem rico não estava na sua própria incapacidade, mas em não aplicar a capacidade de Deus. Quando não formos mais capazes, Deus então operará. Portanto, o Senhor não lhe mostrou sua incapacidade para desanimá-lo, mas para que creia que Ele tem uma excelente oportunidade para trabalhar em você. O primeiro passo para recebermos a vitória e a salvação é compreender que nós não somos capazes. Uma vez que compreendemos que somos impotentes, teremos dado o primeiro passo. Todos temos algo que não conseguimos vencer. Para alguém é o seu mau gênio, seus pensamentos impuros, sua loquacidade, falar demais, sua incapacidade para levantar cedo, suas opiniões sem moderação, sua inveja ou seu orgulho. Sempre há algo que não conseguimos vencer. Precisamos descobrir diante de Deus aquilo que nos falta. Quando estivermos diante de Deus,
verdadeiramente Ele nos mostrará que não somos nada e precisamos e dependemos dele para tudo. A incapacidade do homem é o início da capacidade de Deus. É o momento para Deus mostrar seu poder. Não que sejamos capazes, mas Ele está trabalhando por nós para capacitarmos. Então, realmente é isso. Nós não somos capazes, às vezes, de vencer o que nos falta, irmãos, por nós mesmos. Mas a vida de Deus operando em nós, com muito poder, né? Ela realmente vai fazer isso. Fazer vencermos e termos realmente vitória, né? Senhor Jesus. Então, graças a Deus por esse exemplo, que nós possamos tirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta do Senhor, né? Não sei qual é a sua riqueza, mas precisamos ver diante do Senhor e buscar Ele, buscar a vida, buscar nos encher, para que de fato nós sejamos libertos de tudo isso que nos escraviza e nos aprisiona, né? No caso do jovem rico foi as riquezas, né? E nós precisamos ver no nosso viver diário e dizer: Senhor, eu não consigo por mim mesmo, mas eu vou desfrutar de Ti, vou me encher da vida e Deus vai me transformando até o ponto de que nada dessa riqueza faça mais sentido para mim. Amém? Amém. 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 Eu vou compartilhar também, eu preciso compartilhar. Amém. Amém. Senhor Jesus, ontem tivemos uma rica comunhão ali na Serradinha. Sim. O jantar de casais, mas ainda hoje eu sinto o desejo de compartilhar, compartilhar a palavra que foi ministrada para nós hoje. Amém. Né? Comidinha agora. E nós vimos que na reunião, quarta-feira, foi abordada essa palavra. Sim. E nessa noite nós ouvimos mais uma vez essa palavra. Amém. E quanto mais, irmãos, nós ouvimos a palavra, mais nós vamos descobrindo coisas novas. Ó Senhor Jesus. Coisas que nós não pegamos daquela vez que nós lemos. Nós pegamos coisas que nós não conseguimos pegar daquela vez que nós ouvimos. E muitas vezes nós não conseguimos pegar até mesmo hoje na reunião. Sim. Então, quanto mais a palavra é falada, quanto mais a palavra é ministrada, mais algo novo, irmãos, é mostrado para nós. O leque é assim aberto, nós conseguimos realmente ver o que Deus ele queria passar. E o que é que nós vimos aqui hoje? Nós não estamos aqui hoje nessa reunião para fazer um voto de pobreza. Não é nada disso. Não. Senhor Jesus. Amém. E se nós chegarmos a ficarmos ricos, que a nossa riqueza seja para o Senhor também. Amém. Seja para a obra do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aquele jovem, ele não conhecia o Senhor. E indiretamente, o Senhor também não conhecia, indiretamente, o Senhor não conhecia aquele jovem. Mas diretamente o Senhor conhecia, porque Ele conhece cada um de nós. Amém. Ele conhece não apenas o nosso interior, mas Ele conhece o nosso exterior. Amém. Então, quando o Senhor falou para ele deixar tudo que tem, e ele teria um tesouro no céu, era porque o Senhor já sabia que ele tinha justamente um tesouro. Ele tinha um tesouro, ele tinha riquezas. Sim. E o Senhor falou para ele: olha, vende tudo que tem, dá tudo que tem para os pobres. E você terá agora um tesouro, não na terra, mas um tesouro aonde, irmãos? Nos céus. Nos céus. Senhor Jesus. E aqui nós ouvimos que ele ficou triste e daí foi embora. Não quis mais seguir o Senhor. Então, o irmão Jefferson falando essa palavra, eu lembrei de Alexandre o Grande. Eita. Alexandre o Grande, ele se tornou rei ainda jovem. E ele conquistou muitas riquezas. Ele foi um desbravador. Conquistou, além de riquezas, conquistou muitos reinos. E por conquistar também muitos reinos, lutou muito. Então ele adoeceu, ficou doente, doença grave. E daí ele chegou a ficar muito próximo ali da morte. Então os médicos não conseguiram cuidar dele da maneira que ele precisava.
Ou seja, os médicos não conseguiam curar ele. Então, quando ele viu que ele iria morrer, ele fez 3 pedidos para os guardas. O primeiro pedido foi para que os melhores médicos carregassem o seu caixão. O segundo pedido foi para que todas as suas riquezas fossem espalhadas no caminho até o seu túmulo. E o terceiro pedido foi que as suas mãos ficassem para fora do caixão. E daí ficaram ali agora curiosos, querendo saber o porquê. E ele foi e falou: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para eles saberem que eles não têm poder sobre a morte. Eu quero que as minhas riquezas sejam lançadas pelo caminho até o meu túmulo, para saberem que as riquezas adquiridas aqui irão ficar aqui. E eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, para saberem que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós retornaremos. Olha só. Então, quando essa palavra foi falada aqui, eu lembrei justamente de Alexandre o Grande. Senhor Jesus. Amém. Então, riquezas nós podemos ter. Agora nós precisamos saber aonde é que vai estar, como o irmão Jefferson falou, aonde é que vai estar agora o nosso coração? Se nas riquezas ou no Senhor. Não é isso? Sim. Senhor Jesus. Amém. Eu não sou rico, mas agora eu preciso saber aonde é que está o meu coração. Isso. Talvez você não seja rico, você que está aqui hoje. E você precisa, mesmo assim, saber onde é que está o seu coração. Se é nas coisas dessa terra ou se é no Senhor. Então, cada um de nós aqui sabemos onde é que está o nosso coração. E nós sabemos o que é que, a partir de hoje, ouvindo essa palavra, precisamos fazer. Né, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Mano, no Senhor. Amém. Porque o Senhor é uma fonte a jorrar. Glória a Deus. O Senhor é tudo na nossa vida. Amém. Então, o Senhor, Ele está sempre nos preenchendo interiormente. Amém. O Senhor, Ele quer o nosso interior. Amém. Quer o nosso coração alinhado sempre nas coisas celestiais. Amém. Nas coisas lá do alto. Amém. Porque quando nós depositamos toda essa confiança, Sim. o trabalhar do Senhor na nossa vida é uma vida pura, Amém. uma vida de abundância. Amém. A nossa consciência, a nossa mente Sim. vai estar focada em quê? No Em plano Cristo. divino. Amém. Não é aqui no plano terreno, né? Porque a gente sabe que nós vivemos aqui, mas quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Amém. Aí já temos um plano terreno mais com o sentido divino. Verdade. Então é isso que o Senhor quer de cada irmão, de cada Amém. um de nós, que nosso coração alinhe com o Senhor, Ó que Senhor nós possamos Jesus. fazer essa obra do Senhor, Amém. essa obra com amor, mediante a fé que Ele depositou em cada um de nós. Amém. A partir do momento que nós nos entregamos em sacrifício vivo, Ele entregou em sacrifício vivo, um cheiro suave a Deus. Senhor Por Jesus. isso Ele quer que nós também entregamos nossos corpos Sim. em sacrifício vivo. Amém. Para que nós possamos fazer a obra dele, Amém. a obra divina. Só desfrutando o que eu já falei ontem, né, que Jesus reafirma também o perigo das riquezas, e como o Tiago desfrutou aquela história do Alexandre o Grande, né? Bem interessante, porque trouxe assim, como é que eu posso falar, como é passageiro, né? Como é passageiro. Você vê ali que o cara, ele era um imperador, ele tinha muitas riquezas, mas ao morrer, ele mesmo, acho que no final da sua vida, ele adquiriu esse conhecimento, que ele iria morrer, mas ele ia deixar tudo aí, né? Então, Jesus também contou uma parábola, disse que um rapaz começou a acumular para si, tipo na colheita, né? Armazenou, cheio de depósitos, vamos colocar riquezas, propriedades. Aí disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens a dar, o que tens a oferecer. Ou seja, às vezes nós planejamos e fazendo as coisas só no aspecto material, físico, né? Mas isso não tem valor eterno.
Então, por mais que aqui na Terra uma pessoa consiga construir um patrimônio, até mesmo um bom nome fora de Deus, nada disso tem proveito para ele alcançar a vida eterna. Então isso mostra que nós devemos de fato buscar aquilo que pode salvar a nossa alma e o nosso espírito, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aquele jovem, ele estava olhando para os prazeres transitórios que a riqueza poderia dar, e de fato para a carne é muito bom, né? Você poder viajar, conhecer muitos lugares, tal. Além disso, ele tinha o nome, mas tudo isso ia ficar aqui na terra, né? Então ele realmente não pôde largar a riqueza dele. E aí Pedro, ele disse, em outras palavras, como se Pedro dissesse: Senhor, nós largamos, deixamos, no caso de Pedro, que tinha mulher, né? Tinha a esposa ficava na casa dela, e Pedro saía com Jesus, percorrendo cidades, passava dias fora. Então não foi fácil para aquela mulher, né? Eu não sei se ele tinha filhos, não tem relato, acho que não. Mas provavelmente foi um pouco desgastante para aquela pessoa. E Pedro disse que tinha largado tudo. E aí, como os meninos desfrutaram, o fato deles terem deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do nome dele, faz com que ele receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, né? Realmente os discípulos largaram tudo, né? Talvez para uma pessoa que é rica, pode achar que pescaria, no caso dos outros, seria pouca coisa. Mas era tudo que eles sabiam fazer e tudo que tinham para sobreviver. Então, de fato, ali era a riqueza toda deles, e eles largaram tudo para seguir o Senhor, né? E o Senhor promete, irmãos, que quando nós nos abdicamos de coisas por causa do nome dele, ele vai nos recompensar 100 vezes mais, muitas vezes mais, né? Pode ser tanto aqui no presente, como de certeza na vida eterna, né? E quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um vídeo que eu me deparei ontem, eu até postei. Você está conectado aí, Amanda? Desconecta aí para conectar, do Tiaguinho, né? Deixa eu postar aqui para a gente ver. Mestre. Tiaguinho? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por favor. O senhor vai nos mandar com a habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que não me curou? Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar, saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. A quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos isso? Não muitas.
Mas os outros, eles são muito mais... Muito mais o quê? Eu não sei. Fortes. Melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Em primeiro lugar, É muito mais fácil lidar com o seu passo lento do que com o temperamento do Simão. acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o Pai não se importa. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você deixar esta terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um cervo, sua recompensa vai ser grande. Mal posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se, você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Aleluia, essa é minha porção. Amém, amém. Boa porção. Amém. E é interessante que você vê ali que o jovem está bem qualificado, né? Mas o Senhor, ele é tão sábio que por causa do homem não se orgulhar, ele sempre nos deixa assim, faltando alguma coisa, né? Ou algo que você possa ainda buscar para melhorar, né? Sim. No caso desse jovem, ele cumpria muitos mandamentos difíceis, mas ele cumpria. Então, isso poderia ser um motivo que o deixava orgulhoso até se encontrar com Jesus. Vou lá perguntar ao mestre, bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Já armazenou. Aí Jesus vai mandar eu guardar isso, fazer aquilo. Aí quando ele mandar, eu vou dizer, já faço tudo isso. Então, às vezes, isso, como o Tiago gosta de aplicar, isso serve para todos nós, né? Sim. Às vezes, as qualidades ou os dons que você tem, que Deus nos deu, isso não deve ser motivo de nós acharmos que já somos perfeitos, né? Já está bom demais, já estou suficiente. Senhor Jesus. Porque sempre vai faltar algo. Verdade. Nunca Deus vai dar tudo ao homem, para o homem dizer assim, pronto, já estou rico, abastado, não preciso mais de nada, já sou autossuficiente. Pode ser, até os grandes homens de Deus tinham as suas buscas frequentes, né? Sim. Então esse jovem, o que faltava a ele, quando Jesus mandou vender os bens e dar aos pobres, Jesus necessariamente não queria que ele já fizesse isso, era só para tocar na consciência dele, sim, no coração dele, de que o coração dele estava apegado às riquezas, né? O coração dele estava apegado às riquezas. Olha, você já fez muita coisa, mas as suas riquezas se tornaram um ídolo para você, a tal ponto que o seu coração prefere as riquezas a mim. Prefere as riquezas, né? E não a mim. Então, por isso que a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro estiver no Senhor, o seu coração vai estar no Senhor. Mas se o seu tesouro for uma pessoa, se o teu tesouro for um bem, for um dom, você vai privilegiar aquilo até mesmo mais do que o Senhor. Verdade. Eu estou lendo um livro Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o irmão está tratando sobre isso, né? Um ponto bem forte mesmo. A Deus deu Isaac a Abraão. Mas quando Deus deu Isaac a Abraão, o que foi que Deus mandou fazer?
sacrificar, né? Para Deus testar, provar se Abraão ia ficar pronto. Já recebi meu Isaac e agora não quero nem mais saber de Deus, não quero nem mais saber da reunião, agora é só Isaac, só Isaac. Mas quando Deus testou Abraão, Abraão foi lá para oferecer. Sim. Isso mostra que o coração de Abraão, o tesouro de Abraão ainda estava em Deus. Se Deus me deu nessa idade, Ele pode me dar outra, Ele pode ressuscitar. Então isso é uma lição para nós. Aquilo que Deus pede para você, se você dissesse como jovem rico, você se entristecer e dizer, poxa Senhor, isso eu não posso fazer para ti, isso não dá. É justamente aquilo que está sendo o seu Deus. Aquilo ali é o seu Isaac que você não consegue sacrificar. Se Deus mandar, né? Se Deus pedir. Sim. Então, às vezes, Deus sempre está trabalhando. Às vezes não é só um Isaac que nós temos vários Isaacs, né? Algum vício, alguma conduta, são algumas coisas que às vezes está dentro de nós que Deus assim vende esse seu bem aí, né? E dá aos pobres, ou seja, se desfaça disso aí que você está apegado e me siga. Se o jovem rico dissesse, Senhor, eu não consigo, me ajude, eu vou te seguir, certamente Jesus ia se agradar dessa atitude de sinceridade dele, né? Então é isso que nós temos que fazer para com Deus. Senhor, eu já consigo fazer isso, eu faço aquilo outro, mas isso aqui me falta, me ajude, Senhor, né? E aí o jovem rico, se ele foi com aquela pampa de perfeito, ele voltou ali humilhado, né? Cabisbaixo, né? Então, por mais que Deus tenha dado dons a você, mesmo assim ainda considere diante do Senhor o que falta, né? Para finalizar, o Atmanim diz assim numa frase: precisamos ver que tudo o que temos é de Deus e que tudo o que é de Deus não pode tornar-se nossa possessão privativa. Às vezes Deus nos dá algo e nós queremos com as nossas mãos carnais prender, né? É meu, tal. Mas até a sua riqueza que Deus te deu não pode se tornar algo privativo, né? Uma possessão privativa que seja mais valioso do que Deus, né? Deus sempre deve ter a prioridade no nosso coração, né? Amém. Acima de tudo e de qualquer coisa. Jesus é o Senhor. Amém.